Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Ordem do dia. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo, número 33/2022, que altera a Lei Municipal número 2.993, de 31 de maio de 2005. Questão de ordem. Também talvez inverter e botar em votação primeiro o 42, que tem os nossos amigos da Fundação. Então. É que é o próximo já? Então tá, obrigado. Tá? Já é o próximo. Pode ser? A sugestão então tá. minha. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo, número 33/2022, que altera a Lei Municipal número 2.993, de 31 de maio de 2005. Pareceres: Legislação, Justiça e Redação Final favorável, Orçamento, Finanças e Contas Públicas favorável, Jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Marcelo Broilo. Obrigado, senhora presidente. Em relação, então, ao projeto de lei 33 do Executivo Municipal, alterando a Lei Municipal 2.993 de 2005, faz com que a redação deste artigo da lei, em síntese, passe a vigorar com as seguintes alterações. Do artigo 4º e depois nas justificativas alíquotas novas a serem colocadas em prática após a decorrência dos períodos arrolados. Ficam revogados também os itens 16, 17 e 18 da linha E do inciso 1º do artigo 4º da referida lei. Pois bem, senhores, a alteração legislativa proposta visa garantir a sustentabilidade do regime próprio da Previdência Social do município de Farroupilha, o RPPS, através de seu equilíbrio financeiro e atuarial, levando em consideração a avaliação atuarial deste ano, realizada pela empresa Lumers, e após o recadastramento dos servidores. Considerando a citada avaliação atuarial, a alíquota de contribuição previdenciária de responsabilidade do município, relativa ao custeio especial do RPPS, que atualmente está fixada em 21,5% para o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022, permanece inalterada. A alíquota fixada de 26,01 para o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023, deverá ser alterada para 28,73. Já a alíquota de 39,34% para o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024, deverá ser alterada para 43,55%. A alíquota fixada em 38,55% para o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025, será fixada em 37,77%. Desculpa, isso. E a alíquota de 37,77% para o período de 1º de janeiro a 31 de 12 de 2026 será fixada para 42,86%. E assim sucessivamente para o período de 2025 a 31 de dezembro de 2052 a 37,57%. Portanto, senhores, alterações propostas visam o quê? A responsabilidade do município deve ser expressa nesta lei municipal, em aprovação e análise dos senhores vereadores, sob pena de não emissão do certificado de regularidade previdenciária, o CRP, com consequente suspensão das transferências voluntárias de recursos pela União, impedimento para celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções, em geral de órgãos ou entidades da administração direta ou indireta da União, e suspensão de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais, dentre outras sanções, nos termos do artigo da Lei Federal.
Portanto, cumpre informar que a presente proposição foi aprovada de forma unânime pelo Conselho Municipal de Previdência, conforme ata, também em anexo. Portanto, as principais mudanças, então, para 28,73 de 1º de janeiro a 31/12 de 2023, 43,35 para 2024, assim dizendo, 42,86 para 2052 e 42,87 para até o ano de 2053. Vejam bem, tínhamos no projeto anterior até 2055, agora uma redução de 2 anos. Mas importante esse ajuste, como fora falado, para dar sustentabilidade ao Fundo de Previdência dos servidores. Comissões ok, pareceres jurídicos ok. Solicito assim, senhora presidente, que coloque então em votação nesta noite aos senhores vereadores. Muito obrigado. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer, com a palavra, o vereador Roque. Nós tivemos debatendo esse projeto no ano passado e veja como é importante fazer o debate. Sempre lembrando que no último ano do governo do prefeito Claito, a Câmara de Vereadores rejeitou o projeto que veio para cá, que equalizava essas alíquotas. E aí o ano passado veio para a Câmara novamente e foi aprovado por unanimidade. E penso que nessa noite também será aprovado por unanimidade, porque a Câmara de Vereadores também precisa ter as suas responsabilidades com o que tange ao fundo de aposentadoria dos servidores municipais. O ano passado, a gente estabeleceu alguns índices aqui e hoje eles estão reajustados entre 10% e 13%, né? De um ano para o outro, né? A gente viu aqui que o vereador Marcelo leu a justificativa do governo, que o que estava previsto 26,01%, que era até 31 de dezembro de 2023, ele tem um aumento, um reajuste de 10,04% e passará a ser 28,73%. E no ano até 2024, até 31 de dezembro de 2024, a alíquota por parte da prefeitura, que fique claro, era 39,34%, e ele sofre um reajuste de pouco mais de 10% e vai a 43,35%, até dia 31/12 de 2024. E o que era até 31/12 de 2025, a alíquota de 38,55%, ele sofre um reajuste de 11% e vai a 42,86%. E o que estava previsto de até o dia 31/12 de 2026, que era 37,77%, ele aumenta o seu espaço temporal e ele vai até 31/12 de 2053 e passa a ser de 42,87%, tendo um reajuste aí de 13%. E depois, né, nós temos aí então as outras alíquotas que permanecem até o dia 31 de dezembro de 2055, sendo elas a que vai até 2054 de 37,56%, e a que vai, para concluir, e a que vai até 31/12 de 2055, num percentual de 37,57%. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Sandro. Obrigado, presidente. Temos, sim, presente projeto, fazer a votação nessa noite de hoje, e é a responsabilidade, sim, dessa Câmara de Vereadores fazê-lo. A gente sabe que o que vem para cá, esses índices são índices que já vêm em função do cálculo atuarial. É importante a gente conseguir entender que temos um problema bem grande, senhores vereadores, aí na frente,
tá? Porque, teoricamente, o cálculo atuarial acredita que, com esses reajustes de índices por parte da Prefeitura, a gente venha conseguir neutralizar o problema, mas temos sim um problema muito grande com o Fundo da Previdência. Outros municípios, esse problema é até maior. A gente tem uma quantidade de dinheiro hoje, mas isso não significa que, com o passar do tempo, esse valor positivo se mantenha. O Diego está aqui, sabe que esse cálculo é alguma coisa que preocupa, né? Ele sim veio para essa casa e foi rejeitado nessa casa, mas ele era muito sugestivo, só, simplesmente com teorias do achismo naquele momento. Até porque, para se fazer um cálculo atuarial, se precisava fazer um bom cadastramento. Já é difícil por si só se fazer o cálculo atuarial, porque ele depende de projeções. E fica em função de projeções. E sem o cadastramento, eu particularmente achava estranho demais conseguir se produzir um cálculo atuarial de maneira exata. Tanto é que o cálculo é feito anualmente e os índices mudam, porque anualmente já podem entrar fatores que modificam. Mas o que eu queria dizer nessa noite, senhores vereadores, é que nós precisamos olhar, junto com sindicatos, servidores, prefeitura, todos precisamos olhar com carinho por esse assunto, porque é um problema extremamente sério que vamos ter aí na frente. É um dos grandes, na minha opinião, analisando isso com o tempo, vendo, é um dos grandes problemas que temos como município de Farroupilha. E a gente precisa discutir bastante esse assunto, levar isso muito a sério, porque aí na frente isso vai aumentar. Obrigado, senhor presidente. Palavra, vereador Gilberto do Amarante. Presidente, obrigado. Eu votarei favorável a esse projeto. Claro que, de repente, vereador Sandro, uma das alternativas para a gente talvez ter uma pequena melhora, ou então uma melhor condução, Diego Tormes, que está aqui também, presidente do SISMUF, é fazer concurso público, né, do qual até nós tínhamos acertado este ano, aliás, junto ao secretário Collodi e a Luciane, que esse concurso sairia este ano. Porque, de qualquer forma, há um grande número de funcionários, estamos votando novamente ali para contratar 300 e poucos funcionários, de forma contratada, e este funcionário, em vez de contribuir para o fundo, ele vai contribuir para o INSS, ou seja, é dinheiro que sai fora, que não está sendo contemplado para o fundo, e este problema ele vai estigando, ele vai aumentando. Teve alguns equilíbrios, teve alguns ajustes, né, vereador Sandro, aí no passado, em algumas reformas, que foram tirados alguns benefícios que eram incorporados nos salários, e que não está sendo mais hoje, né? Até por conta também de uma lei federal. Então, eu acho que nestas questões é que tem que ser, de repente, visto algumas, fazer não vou dizer um novo cálculo, mas, enfim, rever o conceito de hoje, se há condições de alterar, mas a questão do concurso público, nós temos que tirar ele da gaveta e, no momento, eu não sei se vai dar ainda para fazer esse ano, mas se for feito lá por março, abril, ou daqui a pouco lá na metade do ano que vem, esses concursados só vão ser contratados no final do ano que vem. E assim nós continuamos com esse déficit aumentando, né? E lá pelo ano que vem, de repente, vão ter que fazer um novo cálculo para rever, porque vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Muito obrigado, senhora presidente. Vereador Marcelo, no seu espaço de líder de governo. Quero aqui agradecer a presença do presidente Diego, do SISMUF. Obrigado. Só contribuir e justamente falar do papel desta casa, a responsabilidade, vereador Sandro, mas também do nosso executivo municipal, na pessoa do prefeito Fabiano, não só pela sensibilidade, mas respeito aos servidores e essa adequação. Quando uma empresa faz
as suas análises, têm que ser respeitadas e eles têm know-how para isso. Esse problema, sim, Sandro, ele é grave, a gente está avançando. Quando o Estado fez em 2015 com o governador Sartori, foi assim também, e a gente está fazendo a nossa parte, tanto as alíquotas previstas e o dinheiro colocado no fundo para dar essa sustentabilidade. Então, eu quero dizer disso, e tem cidades lindeiras que ainda não o fizeram, certo? E perguntam para o nosso município o que fora feito. Quero registrar isso e dizer, colega Amarante, na parte do concurso eu sou extremamente favorável, não vai se dar esse ano, não é de um dia para o outro que se faz. Eu acredito para março ou abril, mas no momento sim, e passou por essa casa contratações temporárias, não contribuindo para o fundo, e sim para o INSS. Porém, também não tem pagamento em relação a isso. Então, ele não prejudica, poderia favorecer, sim, com o concurso, e vai acontecer. Já fiz referência a isso, não se dará esse ano porque tem toda uma legalidade, um trâmite para isso. Mas logo ali na frente vai acontecer, aumentando justamente essas contribuições, mas eu quero deixar registrado que os temporários, eles não contribuem, porém também não oneram. Fica aqui o registro. Importante projeto, senhora presidente, o 33 do Executivo Municipal, para aprovação nesta noite. Se mais ninguém quiser fazer espaço de liderança, ao vereador Roque. Somente para contribuir com o debate e lembrar aos vereadores que a empresa que fez o cálculo atuarial no governo passado é a mesma que fez dessa. É o mesmo cálculo, é igual. O que muda? O que muda é a responsabilidade de cada um quando vai declinar o seu voto, a responsabilidade com o município. Naquele momento era importante derrotar o governo, mas estava se derrotando o servidor municipal. É a mesma empresa, é o mesmo cálculo, é a mesma Câmara, é o mesmo Poder Executivo. O que mudam são as pessoas, tanto lá quanto aqui. E, com certeza, a nossa responsabilidade aqui é para zelar pelo patrimônio maior, que é o dos servidores, presidente Diego. É o patrimônio maior, é o do servidor. E por isso que nós entendemos, compreendemos e estamos aqui assumindo a responsabilidade de votar. E votar favorável. E também fazer aqui uma referência ao que o vereador Amarante colocou, que está mascarado a questão da contratação de servidores. Nós vamos votar aqui nos próximos dias a contratação de aproximadamente 350 servidores de forma emergencial. Entre eles, 300 professores, 200 professores, até 200 professores, engenheiros, arquitetos e outros. Então, essas contratações, elas serão pagas sim, vereador Marcelo. Como não serão gastos? Quem é que vai pagar eles? É a Prefeitura Municipal. Só que ao invés deles... ao invés deles contribuir com o Fundo Municipal, eles vão contribuir com o INSS. Mas quem vai estar pagando é o dinheiro do município. Então, teriam uma oportunidade de estar contribuindo com o fundo e estarão contribuindo com o INSS. E, aliás, nós até fazíamos uma conversa, né, presidente Diego, que é preciso criar esse mecanismo de fazer um encontro de contas, né? Porque há contribuições de servidores municipais que estão sequestradas junto ao INSS e precisa repatriar esses recursos para o fundo municipal. Então, acho que isso é uma tarefa importante que a administração municipal, juntamente com a comissão que cuida do fundo, tem que buscar, porque há recursos e recursos importantes que eles podem vir a contribuir de forma significativa junto ao fundo e, quem sabe, diminuir, inclusive, as alíquotas de contribuição, ao invés de todo ano nós estarmos aqui simplesmente aumentando e não fazendo o papel do dever de casa para evitar, senão ano que vem vai vir mais aumento para cá, e cada vez vem mais. Então, acho que a responsabilidade tem que ser compartilhada com todos nós. Obrigado.
Vereador Marcelo, no seu espaço de líder de bancada. Não pediu? Já usou os dois. Não pediu. Eu peço a palavra. Ele pode usar até 3 espaços. Ad eterno. Qual é a palavra? O vereador Juliano. Quanto entusiasmo, presidente, né, para falar meu nome, mas tudo bem. Estamos aqui igual, falando baixo, falando alto, né? Cumprimento o ex-vereador Kiko Paese, seja bem-vindo a esta casa, né? Bom, eu quero me manifestar e eu acho que algumas coisas elas vão ser repetitivas, mas precisam ficar registradas nos anais dessa casa. Quando a gente fala em responsabilidade, assim o temos que fazê-la. Lá em 2020 nós acompanhamos, foi um ano atípico, muitas coisas aconteceram, mas se votou contra por se votar, porque era um grupo político que ali estava. Pois bem, como o meu colega vereador advogado Roque, quem se ferrou, quem ficou para trás, foi o servidor público municipal. E agora nós temos que tentar fazer o quê? Achar o equilíbrio e equalizar. Porque o ano que vem outro projeto, 2024 vem outro projeto, nós temos que botar na mesma balança, ajeitar, ajustar. E não tem como fazer isso se não tiver mecanismos condizentes. Em algum momento, em algum governo, se passou. Não se cuidou do fundo de previdência como deveria, por conta dessas alterações das alíquotas que está vindo esse projeto, para tentar equiparar, para tentar buscar algo que fora ali num passado recente apresentado. Mas nós temos responsabilidade. E nós vamos votar favorável, porque nós entendemos a importância do servidor público. Sem servidor público, não há serviço público. E quando falamos isso, batemos na tecla, tem que ter concurso. Mas, vereador Marcelo, nós precisamos que seja até metade do ano que vem, não dá mais. Era para ter, veio, prometeram, bateram para não, vai ter concurso, vai ter concurso. Porque todo esse recurso que está indo para o INSS vai fazer falta aqui. Vai fazer falta aqui. Uma hora pode colapsar esse fundo. E aí? O que vai acontecer? Então, nós temos que ter responsabilidade. E o meu voto é de responsabilidade de todas as formas que buscamos. Então, a bancada do PSB, né, vereador Roque, vota favorável para que seja feito essas adequações. Mas que tem que se buscar um cálculo para equalizar, para tentar sanar, resolver de uma forma. Porque da forma como está posta, todo ano é um ajuste, é um ajuste, é um ajuste. Então, acho que está na hora de botar todos os elementos necessários e corroborar e tentar achar uma alternativa. Obrigado. Vereador Sandro, no seu espaço de líder. Obrigado, presidente. Eu vi aí que deve ser bem simples a equação. Sugerindo equações ali que fica bem simplesinho de fazer. E segundo, eu não entendo como que sem um cadastro, com todos os funcionários de maneira adequada, pode-se ter um cálculo de maneira adequada. Os funcionários foram prejudicados e fazendo um novo cálculo, aumentaram os índices. Fazer concurso público vai resolver. Acabou. A gente fez o concurso público, pode amenizar, mas acabou daí. Não vejo como. Eu vejo que tem um remédio bem amargo aí na frente. E o meu medo é que pessoas que contribuem chegam aí na frente e não vai ter mais dinheiro para pagar. Esse é o grande problema que vai acontecer. Então, desculpa aqui discordar, o cálculo funcionaria botando gente como se fosse uma professora um dia de cálculo disse que é mais ou menos como uma pirâmide. Se a quantidade de pessoas no universo fosse infinita, a gente poderia fazer as pirâmides funcionar, mas não é o que acontece na realidade. Então, quero dizer, senhora presidente, que naquele momento não votei a favor daquele projeto, única e exclusivamente porque ele não tinha uma base de identificação, a base de dados necessária, mínima necessária para se ter um cálculo atuarial projetado de maneira correta. Foi a mesma empresa que foi? Foi sim, foi a mesma empresa que fez, mas tendo um cadastramento dos funcionários. Isso muda toda a base de cálculo. Obrigado, presidente.
Vereador Amarante, no seu espaço de líder. Vereador Sandro, eu concordo contigo que nós temos que ter, todos nós termos essa preocupação e realmente temos que trabalhar para buscar uma alternativa que não venha impactar e, de repente, não deixe de fazer outros serviços daqui a alguns anos, né? Mas eu quero voltar a até falar uma questão, Marcelo. Hoje eu escuto o prefeito, e até mesmo você como líder do governo, cita aqui algumas vezes, que nós temos hoje o menor custo da folha, o menor gasto com folha do servidor. Muito bem, eu acho que é realmente menor gasto com folha do servidor. Mas nós temos quase 50% dos servidores, aliás, de trabalhadores na prefeitura que são contratados. Então, com esses 300, daqui a pouco chega aí perto de 500, né? Então, todos esses funcionários, eles são contemplados no custo do município como prestação de serviço e não como folha. Então, até quando nós falamos nesta questão e falamos ali, vendemos para a população que nós estamos gastando pouco com a folha, é muito relativo, é algo mascarado. Então, eu acho que vamos rever, por isso que o concurso público, volto a dizer, é importante para nós, ou até mesmo o cargo de CC, que ele entra como funcionário, né? Como ele entra na folha. Não para justificar para a população, mas para nós sermos transparentes. Ou então a gente diz, olha, nós gastamos tanto com a folha e gastamos tanto com funcionários, que também é funcionário, mas presta um serviço para o nosso executivo. Muito obrigado. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se mais nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação o pedido de urgência do vereador Marcelo Broilo. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Agora, coloco em votação o projeto de lei do Executivo número 33/2022, que altera a Lei Municipal número 2.993, de 31 de maio de 2005. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 42/2022, que altera a Lei Municipal número 1985, de 1º de dezembro de 1992. Pareceres. Legislação, Justiça e Redação Final, favorável. Orçamento, Finanças e Contas Públicas, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Marcelo Broilo. Obrigado, senhora presidente. Agradecendo novamente a diretoria da Fundação Nova Vicenza de Assistência. Seguimos o projeto de número 42 do Executivo Municipal, alterando a Lei Municipal 1985, de 1º de dezembro de 92. Alterando o artigo 1º do 3º da Lei Municipal, de 1º de 12 de 92, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder um subsídio de 55% do custo das mensalidades de cada criança matriculada nas escolas de educação infantil, administradas e mantidas pela Fundação Nova Vicenza de Assistência. A Fundação Nova Vicenza de Assistência foi instituída no início dos anos 90, ou melhor, 92, com a finalidade de prestar atendimento em escola de educação infantil para crianças com até 6 anos de idade, filhos de trabalhadores de Farroupilha. Desde o início de suas atividades, a Fundação mantém uma parceria com o poder público municipal e com o setor empresarial local,
colaborando na oferta de educação infantil nas etapas creche e pré-escola. No âmbito desse sistema de colaboração com o poder público, o artigo 3º da Lei Municipal de 92 a 1985 autorizou o Poder Executivo Municipal a conceder um subsídio à Fundação, correspondente a 35% do custo das mensalidades de cada criança matriculada nas escolas de educação infantil. Os restantes 65% eram suportados por empresários e pelas famílias das crianças beneficiadas do serviço. À época, e por muitos anos seguintes, esse percentual se manteve, adequado à operacionalização das atividades da Fundação. Contudo, senhores, atualmente, inclusive em virtude do cenário pós-pandemia, já não há espaço financeiro para as famílias das crianças colaborarem nos custos de manutenção dos serviços. Consequentemente, a melhor alternativa que se apresenta é a divisão dos custos somente entre o poder público, 55%, e o setor empresarial, 45%, o que já vinha sendo praticado, com consequente viabilização dos serviços de creche e pré-escola sem custos para as famílias das crianças beneficiárias. Diante do exposto, então, propomos a presente alteração. Sabedores dos pareceres favoráveis das comissões e do jurídico, com dotações orçamentárias, conforme a adequação financeira com a lei orçamentária anual e compatível com o plano plurianual, fazendo com que possamos fortalecer ainda mais a Fundação Nova Vicenza de Assistência, sabendo que, valorizando a Fundação, representados pelas pessoas que aqui estão, fizemos benefícios, justiça e valorizando ao que sempre a Fundação fez às nossas crianças e ao nosso município. Sendo assim, senhora presidente, eu peço a análise, a apreciação dos demais pares e a aprovação nesta noite. Muito obrigado. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano. Muito obrigado, senhora presidente. Cumprimento, então, o pessoal aqui da associação, da Fundação Nova Vicenza. Obrigado por permanecerem até agora conosco. Sabemos da importância do belíssimo trabalho que vem sendo desenvolvido há 30 anos, né? Se precisar, 1992, a gente olha para a questão temporal. Obviamente que nós somos favoráveis a um projeto, todo projeto que ele for relacionado à área da educação e ele venha beneficiar e venha colocar as crianças nos seus lugares adequados. Isso é constitucional, isso lá está lá que diz, dá direito, que é uma garantia, a primeira infância está num lugar posto lá. Ou seja, colocar lá a etapa creche. Por quê? Porque é a partir dali que a gente consegue garantir a segurança, os primeiros aprendizados dessas crianças e, acima de tudo, garantir que a família que não tenha condições de pagar, fique ali bem cuidada e que busque a inserção no mercado de trabalho. E quando a gente faz isso, a gente consegue desenvolver, fazer a roda girar. E aí a gente cria oportunidades e torna uma sociedade um pouco mais justa, um pouco mais paritária. Porque a gente sabe que nosso país ele é rico, mas ele é muito desigual. Enquanto uma minoria possui a maioria dos bens, o resto é pobre. Então a renda per capita não é distribuída como deveria ser e muitas vezes, e além de estar previsto e ser uma obrigação, essa parceria é fundamental. Então, obviamente que nos somamos ao projeto, vereador Marcelo, votamos favorável porque acreditamos e defendemos. Então, só para registrar minha manifestação, meu voto é favorável da bancada do PSB. Era essa a minha manifestação. Obrigado, senhora presidente. Vereadora Clarice. Então, é institucional, mas é sempre obrigação do poder público dar esse suporte na área da educação. Não é mérito, talvez a sensibilidade de uns governos, de outros mudam. Nós passamos uma pandemia, ano atípico, né? Em função disso tem essa necessidade desse
desse reajuste no percentual, né? Isso sim demonstra a sensibilidade do poder público, mas todas as melhorias, todo aporte que o poder público sempre dá ou para a área da educação ou para a saúde, isso não é mérito. Pode ser institucional, como o colega falou, porque sempre aqui é citado, não, porque a gente fez essa melhoria, isso é obrigação do poder público, né, de N governos. 55% acho sim que demonstra sensibilidade, porque é um percentual alto, mas com certeza essa parceria vai sempre ser fortalecida, porque enquanto a Fundação Nova Vicença oferta vagas, né, vai atendendo então a demanda do município. É isso que importa. Eu acho que estamos todos de parabéns, poder público, a Fundação pelo trabalho que exerce e nós, vereadores, pela responsabilidade de termos aqui de aprovar um projeto desse. Obrigada, presidente. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Vereador Gilberto Amarante, depois o vereador Roque. Para registrar bem rapidinho, presidente, também o nosso sempre vereador Kiko aqui presente essa noite, quero dizer que nós moramos numa cidade, numa região que proporciona muito emprego e muitas vezes as mães são meio que obrigadas a deixar o filho ou com o irmãozinho, que também é uma criança, com os avós, quando pode, mas hoje também é uma possibilidade que todo mundo tem afazeres. Então, que ótimo que possamos, no nosso município, investir esse dinheiro e proporcionar que pais fiquem mais produtivo até em seus trabalhos, com a garantia que seus filhos estão seguros, suas crianças, e que vocês que representam a Fundação e que buscam esses outros 45%, que é muito significativo, junto às empresas, as nossas empresas do nosso município, que também contribuem com essa despesa, que não é uma obrigação. A gente sabe que a obrigação da educação é do poder público, mas que ótimo que nós temos muitas empresas em nosso município que compartilham deste bem para nossos filhos, nossas crianças, e muitas que a gente sabe que tem inclusive escolinhas e faz todo um tratamento com o desenvolvimento do jovem, da criança, em suas empresas, onde às vezes deixam também os seus filhos próximos de seus pais. Muito obrigado e parabéns aqui à Fundação que está aqui. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Roque. Quero agora cumprimentar a Fundação Nova Vicença, que através da sua diretoria, da sua equipe, qualificada equipe, porque exige-se muito para fazer toda a gestão, a administração da Fundação. Sempre vejo à frente da Fundação pessoas que se dedicam de forma gratuita para fazer esse trabalho que é muito qualificado e muito exigido, porque há uma necessidade de prestação de contas com muita clareza, ponto por ponto, não é o mais ou menos. Tem que fechar a conta, né, Gaviraghi? Tem que fechar a conta. Por isso que, com certeza, tem os melhores sempre cuidando da Fundação. A responsabilidade pela educação infantil é 100% do município. Não é 55%, é 100%. E a gente vê que a Fundação está buscando um subsídio de 45%. E isso nós só podemos aprovar, parabenizar e ajudar naquilo que for preciso. A Fundação, que é lá de dezembro de 1992, que vem, ano após ano, cumprindo o seu papel na educação infantil aqui no nosso município. A realidade vai mudando. Lá naquela época era uma coisa. Os anos vão mudando, a política nacional de educação mudou também, os recursos mudaram, as obrigações dos municípios mudaram,
E também a visão dos empresários também mudou um pouco, né? Houveram mais empenho por parte das administrações em ofertar mais vagas de escola, e também criou-se até vamos dizer assim, uma situação um pouco confortável, e que hoje às vezes vale dizer, olha, é responsabilidade do município, então eu também não vou me preocupar muito com isso. Então acho que isso é uma forma também de flexibilizar para que a gente possa fazer com que a Fundação Nova Vicenza continue prestando o seu serviço valoroso, qualificado, justo, sério, e que a gente possa aqui minimamente participar com a nossa obrigação aqui nessa casa. Então nós votaremos favorável ao projeto, e parabéns mais uma vez a toda a equipe que administra a Fundação Nova Vicenza. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Se mais ninguém quiser fazer uso, então colocamos em votação a solicitação de urgência feita pelo vereador Marcelo Brolio, líder de governo. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores, e colocamos agora em votação, então, o projeto de lei do Executivo número 42/2022, que altera a Lei Municipal número 1985, de 1º de 12 de 1992. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores. Primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 45/2022, que altera a Lei Municipal número 1800, de 13/12/1990. Pareceres. Legislação, Justiça e Redação Final favorável. Orçamento, Finanças e Contas Públicas favorável. Jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Marcelo Brolio. Obrigado novamente, senhora presidente. Então, senhores, em relação ao projeto de lei 45 do Executivo Municipal, importante também, na linha do que já aprovamos o 33 e o 42, citamos que agora passaria a vigorar com a seguinte redação a lei municipal citada: que as despesas do município nesses eventos ficam limitadas à alimentação, hospedagem, transporte, inscrição e contratação de estandes, observadas as disponibilidades orçamentárias e financeiras. O que falamos em relação ao projeto é que desde a promulgação do referido diploma legal, a qual declara oficiais os eventos promovidos e ou apoiados pelo município de Farroupilha, novos regramentos e demandas surgiram, sendo indispensável sua atualização em prol dos interesses da sociedade. Sendo assim, através da inclusão do termo contratação de estandes na norma em questão, o Poder Executivo Municipal poderá apoiar a participação de pessoas físicas ou jurídicas que representem Farroupilha, o nosso município, em feiras ou eventos regionais, com o objetivo de divulgar e promover empresas, produtos e, consequentemente, o município. A seleção dos interessados na utilização desses espaços ocorrerá por meio de critérios objetivos estabelecidos em edital e com observância dos princípios norteadores da administração pública. Sendo assim, como já falei, importante projeto, senhora presidente, ao qual divulgamos ainda mais o nosso município de Farroupilha em eventos para todo o estado e país. Sendo assim, na certeza da análise favorável dos senhores vereadores, solicito a aprovação do presente projeto de lei nesta noite. Muito obrigado. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação a solicitação de urgência feita pelo vereador Marcelo, líder de governo. Aprovado por todos os senhores vereadores, e coloco agora em votação o projeto de lei do Executivo número 45/2022, que altera a Lei Municipal número 1800, de 13 de dezembro de 1990. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores. Em primeira discussão,
o projeto de lei do Executivo número 46/2022, que altera a Lei Municipal número 2.353, de 21 de outubro de 1997. Pareceres. Legislação, Justiça e Redação Final, favorável. Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Marcelo Broilo, líder de governo. Senhora Presidente, então, em relação a mais um importante projeto, e agora o 46 do Executivo Municipal, alterando a Lei Municipal 2.353, de 21 de outubro de 1997. Dispõe sobre a eleição de diretores das escolas públicas municipais e dando outras providências. Eu peço compreensão dos senhores vereadores se eu não ficaria dentro do espaço aplausível de 5 minutos para a apresentação, mas aqui, como já podem observar, são dispositivos legais, diretrizes para este enquadramento. Vou me ater mais na justificativa do presente projeto de lei. Sendo assim, diz respeito ao cumprimento da meta 19 do Plano Nacional de Educação, PNE, e a educação legal das condicionantes ou condicionalidades para recebimento da complementação do valor aluno ano resultado, VAR seria, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, Fundeb, conforme a resolução de 1º de 27 de julho de 2022, publicado no Diário Oficial da União. Sendo assim, o valor aluno ano resultado será distribuído pela primeira vez no exercício de 2023 e corresponde à complementação da receita de 0,25 para 2023, chegando a 2,5% em 2026, para os municípios que cumprirem as condicionalidades da melhoria de gestão escolar previstas nos incisos da Lei de 2020, a Lei 14.113, que justamente regulamenta o Fundeb. Sendo assim, uma comissão foi formada para elaborar as adequações necessárias na Lei de 97, inclusive com ata em anexo ao referido projeto, com vários componentes, inclusive participação do presidente Diego, secretária Luciana, enfim. A alteração proposta contempla as exigências contidas na legislação supramencionada, através da inclusão da formação específica e critérios técnicos, de mérito e desempenho, para os que buscam atuar na gestão escolar. A formação específica dos diretores se refere à licenciatura na área de educação e à especialização de, no mínimo, 360 horas nas áreas de gestão escolar, administração escolar ou em gestão educacional, além de exigir a comprovação da regência de classe de, no mínimo, 3 anos. Esses critérios asseguram que os candidatos ao cargo de diretor conheçam com profundidade e propriedade a realidade e o contexto escolar no qual estão inseridos, a fim de garantir que tenham conhecimento dos diferentes setores, tanto administrativos quanto pedagógicos, muito importantes no processo de ensinar e aprender. Desta forma, compete ao município adequar e atender às demandas de aferição das condicionalidades da melhoria de gestão para fins de distribuição da complementação do valor aluno ano resultado às redes públicas de ensino para vigência no âmbito do Fundeb, ainda no exercício de 2023. Cumpre informar que a data limite para inserção das informações no sistema do Ministério da Educação é agora na quinta-feira, dia 15, motivo pelo qual solicitamos a apreciação nesta noite, senhora Presidente, e desde já também agradecendo o trabalho das comissões, do parecer jurídico, da procuradora, que, enfim, fez com que conseguíssemos colocar no tempo aplausível, justamente pelo avançado do dia 15, que conseguimos nessa noite a análise, o entendimento e a aprovação dos senhores vereadores em tão importante projeto, senhora Presidente.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano. Bom, o projeto 46 ele é uma adequação, uma alteração da lei. Como é que funciona? Nós temos os planos que norteiam a educação e servem de diretrizes. Eles têm as metas e as estratégias. Nós temos, então, o Plano Nacional de Educação, o Plano Estadual e o Plano Municipal. Obviamente que é uma espécie do guarda-chuva. Se sobressai o Plano Nacional, Estadual e Municipal. E dentro do corpo textual apresenta o quê? Algumas questões que elas precisam ser adequadas. E se nós formos buscar, de acordo com a própria LDB, que é a Lei de 96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ali se fala na qualificação do corpo, principalmente na questão das gestões escolares. E o que acontece? Essa legislação ela vem para o quê? Ela vem para adequar a legislação para o município não perder um reajuste do Fundeb, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, o que acontece? Com essas mudanças, as equipes diretivas terão que passar por um processo de formação, uma especialização, porque todo professor, naturalmente, ele precisa, alguns de concursos antigos formados através do magistério, e agora, sem sombra de dúvida, se trata com a questão da licenciatura. Então, tem que passar por uma especialização de 360 horas, de uma forma lato sensu, para o quê? Para poder adquirir o conhecimento e compreender outros elementos condizentes com a gestão e a capacidade de como cuidar e administrar. Então, é um projeto importante. Eu acredito que devia ter sido votado ainda semana passada em regime de urgência, porque o prazo é curto. Então, pedimos também que o prefeito sancione amanhã ou no mais tardar quinta, porque precisa, é urgente, nós não podemos perder nenhum centavo que venha da educação. E é importante de enfatizar que no ano de 2018 veio para a Câmara um projeto. Claro, ele tinha algumas coisas que era um pouco mais abrangente, que foram discutidas, mas previu que a adequação na questão das direções. Por quê? Porque é uma meta. E tu tem que cumprir essas metas para poder atingir índices e, inclusive, financiamento vindo do FNDE para trabalhar com a educação pública. Então, nós votamos favorável e pedimos que seja sancionado de forma para ontem isso aqui. Obrigado. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se mais nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação o pedido de urgência do vereador líder de governo Marcelo Broilo, aprovado por todos os senhores vereadores, e coloco agora em votação o projeto de lei do Executivo número 46/2022, que altera a lei municipal número 2.353, de 21 de outubro de 1997. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo número 14/2022, que institui no município de Farroupilha a Semana Municipal de Economia Criativa, e dá outras providências, pareceres, legislação, justiça e redação final favorável, infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar social favorável, jurídico favorável, emenda substitutiva, número 01/2022, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano. Senhora presidente, peço que permaneça na casa o projeto. Obrigado. Então, o projeto de lei do Legislativo número 14 permanece em primeira discussão. Encerrado o espaço de discussão de projetos. Passamos ao espaço de comunicação de liderança. Vereador Juliano, usando o espaço de comunicação de liderança. Na tarde de hoje, então, a comissão temporária especial para tratar sobre a questão do destaque cultural, composta por mim, vereador Caleb, vereador Tiago Ilha, participantes do Executivo, bem como do Conselho de Políticas Culturais. Nós discutimos e aprovamos, então, os homenageados do destaque cultural, que terá a sessão em novembro. Então, eu queria aqui
apresentar para vocês, então, quais as categorias e quais cidadãos foram agraciados. Categoria Música, Homero Couto. Categoria Artes Plásticas, Thomas Martins, o Neneco. Categoria Dança, Rodrigo dos Santos, Tibica. Categoria Folclore, Grupo Eco do Meu Grito. E categoria Artes Mistas, Henrique Rodrigues de Campos. Então, só para manifestar, então, nós estaremos entregando o ofício, né? A Ana já deixou prontinho, para protocolar, seguir o ritual e depois, no começo de novembro, seguindo a legislação, nós fazermos a entrega, então, do destaque cultural. Era isso, senhora presidente. Obrigado. Mais algum vereador gostaria de fazer uso desse espaço? Vereadora Clarice. Obrigada, presidente. Rose, poderia colocar daí os convites? Então, aqui eu quero convidar a todos, através da Frente Parlamentar, nós teremos 2 ações concretas no mês de outubro e que vai se estender depois em novembro. Então, nós temos um convite a todos os vereadores que podem também estender, né, aos interessados, de olho no rural. Vai ser, então, no dia 29 de setembro, tá? Na sede da Sintrafar, onde nós teremos um debate na questão da violência doméstica e seus reflexos, mais no âmbito rural, pela Brigada Militar e Polícia Civil. Teremos também a segurança de informação no meio digital pela Polícia Civil e também teremos um representante da OAB falando do direito consumidor. Porque nós temos a Frente Parlamentar de Apoio às Políticas Públicas e Promoção dos Direitos das Mulheres recebeu muitas sugestões de que o rural precisa também de um olhar diferenciado e, principalmente, nessa questão da violência doméstica, os índices têm aumentado e a questão também dos golpes e das fraudes digitais. Então, é importante sempre levar a orientação e o conhecimento para o rural também. Então, vai ser dia 29/9, quinta-feira, às 14 horas, na Sintrafar. Tá? Então, já deixo aqui o convite e todos poderiam ir nos prestigiar, que com muito carinho a gente vai receber vocês. Depois, dando continuidade, nós temos no dia 30/9, às 19 horas, um projeto que se chama Além do Laço Rosa. Então, é uma mostra fotográfica, onde ali nós temos mais de 50 mulheres farroupilhenses, que não vou nomear, até por deixar a surpresa, né? Mas são mulheres da organização civil organizada, do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. E então vai ser o lançamento dessa campanha na questão do câncer de mama, né? Dessa conscientização, e que faremos o lançamento nesse dia. Mas todo o mês de outubro vai ser trabalhado com um cronograma de palestras, onde vai ser aberto a visitação para as escolas, ver então essa mostra fotográfica, e também lá vão ter profissionais da saúde, nessa questão de orientação, da valorização da saúde, nessa questão de orientação na questão do câncer de mama e próstata também, que seria então o Novembro Azul. É importante também que os vereadores se façam presente, convidem também quem achar que de interesse, porque é uma campanha que todos nós devemos estar inseridos, porque sabemos que o número de óbitos, né, de câncer de mama e tanto de próstata tem diminuído em função dessa prevenção, né? Então, acho importante nós estarmos sensíveis a essa causa. E a Frente Parlamentar de Apoio na promoção das políticas públicas das mulheres e de seus direitos, sensível a isso, então, temos o vice-presidente, o professor, o pastor Davi, o secretário, o professor Sandro, nós temos os apoiadores, então, que é o Tiago Brunet, que está de licença, o nosso colega aqui, vereador Marcelo Broilo, nós temos o Felipe Maioli, o Maurício Belaveira e todos os outros vereadores já estão sendo inseridos, porque quando a gente faz reunião, eles querem também participar. Então, acho que é importante, é uma força, é um trabalho novo, mas precisamos do apoio de todos. Obrigada.
palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Vereador Marcelo. Obrigado, senhora presidente. Então, só referenciar o papel bonito, a sessão que fizemos ontem. E as congratulações para os homenageados. Foi importante a sessão, foi bonita e fizemos o nosso papel. Eu vou ler aqui, ó. Com maestria. Eu nunca tinha participado naquele formato, achei louvável. E parabéns a todos os colegas que também se pronunciaram, né, representando cada bancada. Também destaco o esforço do Executivo em realizar os festejos Farroupilha. Isso é, como falou o nosso prefeito em exercício, Jonas Tomazini, é um movimento de várias mãos, né, que vem somando ano após ano, desculpa, e contemplando e deixando as pessoas felizes, como eu digo sempre, com 7.000 pessoas na sexta, sábado e domingo passado em visitação ao nosso acampamento Farroupilha. E dizer que ali teve hoje, com muita alegria, mais um treinamento da campanha permanente Me Respeita, pastor Davi. Isso aconteceu às 6 horas, não pude estar presente, né, pelo horário e pelo dia que foi, então, designado, mas agradecer a Franciele, da Coordenação da Mulher, por liderar e fazer mais esse movimento de conscientização, de informação às nossas empresas e pessoas físicas em geral, que fazem com que a vereadora Clarice também some à Frente Parlamentar de Defesa à Mulher e o nosso Me Respeita avançando dia a dia, mês a mês, e ajudando e sendo mais um apoiador justamente nessa rede de apoio em defesa à mulher. Muito obrigado. Vereador Gilberto. Falar um pouquinho, presidente, sobre um assunto até simples, mas a gente já fez aqui um requerimento para consertar a parada de ônibus na Matriz, e também tem uma questão que molha as pessoas que estão, eu volto a dizer, talvez foi um erro de concepção, mas as pessoas voltaram a pedir para fazer o conserto. Então, Marcelo, eu vou fazer um pedido de informação sobre o assunto, né? E claro, tem muitas paradas que também não foram mais retocadas, e a gente sabe que isso vai ficando velho e tem que ser reformadas, né? E tem um projeto que a gente começou, até eu era secretário, o Rogir também trabalhava no trânsito na ocasião, que foi fazer essas paradas de vidros, né? Teto de vidro, cercadas de vidros, um banco, que ficou muito bom, muito acolhedor, porque nós temos uma região aqui muito úmida, com muita neblina, então as pessoas ficam resguardadas ali do vento. Então, daqui a pouco, se nós pudéssemos dar continuidade nesse modelo de parada, as pessoas, de repente, naqueles pontos mais básicos, com mais fluxo de pessoas, né? As pessoas estão pedindo. Então, mas esta parada ali, principalmente esta parada na Matriz, temos que dar um jeito de consertar. Eu sei que agora vem o verão, fica mais fácil, mas também é um período de muita chuva, né? Essas chuvas torrenciais, enfim. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Caleb. Eu gostaria de trazer à atenção uma notícia muito boa para a nossa cidade, sobre um atleta farroupilhense que conquista 3º lugar da Maratona Internacional de Punta del Este. Então, o atleta farroupilhense Alexandre Prat, que aqui está, nos orgulha com o 3º lugar da Maratona Internacional, nesse domingo, né, no Uruguai, fazendo o percurso de 42 quilômetros e passou por pontos da cidade como Ramblas da Orla, o Monumento Lamano, na Praia Brava, o Cassino Conrad, a região portuária e vários outros pontos turísticos. Prat correu pela Associação dos Corredores de Farroupilha, a Corf, e representou o Rio Grande do Sul na maratona. Ele disputou a prova na categoria 45 a 49 anos e terminou com um tempo de 3 horas, 8 minutos e 42 segundos. A prova uruguaia é favorável a resultados rápidos por seu percurso praticamente todo plano e a temperatura mais amena. Então, Alexandre, nosso muito obrigado. Com certeza você é um dos grandes nomes do atletismo e do esporte em nossa cidade. Siga firme e forte nesse seu objetivo de se superar a cada vez. Então, queremos publicamente, da nossa bancada aqui, agradecer por este resultado e dizer que o senhor esportivamente é um grande exemplo para muitos jovens. Obrigado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se mais nenhum vereador quiser fazer uso desse espaço, passo então ao espaço de explicação pessoal aos vereadores pelo tempo de 2 minutos para falar de ações de seu gabinete ou assunto de interesse coletivo. Amarante. Bem rapidinho, presidente. Eu quero também falar aqui um pouquinho do nosso Graxinha, que na verdade ele vem nessa batalha, claro que ele corre, mas ele no passado, não sei se hoje ainda tu faz, mas ele movimentava muitas crianças, né, com muito sacrifício para manter a CORF, às vezes tinha dificuldade, às vezes de financeiro, né, Graxinha, mas sempre manteve. Então, parabéns por essa tua conquista. Eu acho que além de você trabalhar, sim, fazer o teu atletismo, o teu esporte, mas você trabalhou, não sei se hoje está, mas muito também pelas crianças e pelos outros aqui na nossa cidade. Muito obrigado, parabéns. Vereador Arcego. Obrigado, senhora presidente. Eu só queria agradecer ao Eurides Totilo, vereador, pela oportunidade e pela volta da Câmara, né? Então, o Fernando Silvestrin, que me convocou em última hora, nosso presidente do PL, e me pediu se poderia assumir novamente, e estou muito contente, agradecer humildemente, né, que o ser humano deve aprender a dizer muito obrigado. É o simples que a gente pode fazer. Muito obrigado. Se ninguém mais quiser fazer uso desse espaço, passamos, então, ao espaço reservado ao presidente, de 5 minutos. São 3 informações que eu trago. A primeira é que todas as terças-feiras daqui para frente, às 4h15, nós teremos reunião da mesa diretiva. Então, todos os participantes, por favor, preparem-se para estar aqui presentes, que será importante a presença de todos. O segundo assunto é o feriado do dia 20. Seguiremos a prefeitura e faremos feriadão, não teremos expediente aqui no dia 19. Tudo bem, está manifestada a sua opinião. Tudo bem. É um decreto, mas eu posso botar em votação, não tem problema. É um decreto, não tem. Até porque eu acho que a maioria... É uma decisão da mesa diretiva, um decreto, não tem que colocar em votação. O senhor não vai conseguir me tirar hoje eu tomei meu Rivotril primeiro. Em terceiro, eu gostaria de fazer 1 minuto de silêncio para Michele Seimetz. Tá? Esta menina, para mim é uma menina de 40 anos, que perdeu a vida, e ela, acho que todos nós a conhecíamos, então ela merece esse minuto de silêncio.
Encerra-se o espaço do presidente e encaminhamos às comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, os projetos de lei do Executivo número 50 e 52, e às comissões de Constituição, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contas Públicas, o projeto de lei número 51. Nada mais a ser tratado nesta noite. Gostaria... Não precisa. Nada mais a ser tratado nesta noite, mas não menos importante, eu quero cumprimentar o nosso sempre vereador Kiko, meu amigo. Boa noite, querido. E declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.